Qual é o objetivo do STF, da Gestapo do Moraes e de todo esse escândalo, essa pirotecnia por trás do Ramagem? É causar tanta confusão para que as pessoas não entendam exatamente o que aconteceu e apenas colhem a peste de que algo errado foi feito por Bolsonaro ou por Ramagem. E eu tô aqui para garantir para vocês, não houve absolutamente nada. O que o áudio prova é que o Bolsonaro justamente não faz nada errado, não faz acordos escusos e ainda não faz nada de jeitinho em favoritismo. E a melhor thread que eu encontrei, o melhor texto para explicar tudo isso em alguns segundos, minutos, é aqui no perfil do Saul Cristos. Eu vou ler para você vai entender a questão do áudio, porque eu sei que o objetivo é causar uma coisa tão confusa que fique apenas aquela nuvem de que algo errado aconteceu, sem as pessoas identificarem o que foi. Mas vamos lá. Ouvi a íntegra do áudio bombástico de reunião entre Ramagem e Bolsonaro, Helena e as advogadas de Flávio Bolsonaro. A maior parte do áudio é o relato das advogadas de Bolsonaro sobre o modus operandi de uma operação criminosa que atua a partir de órgãos públicos estaduais e federais para perseguir desafetos políticos. Isso aqui, inclusive, já saiu na matéria da Veja e várias outras da imprensa. Elas relatam que, quando pegaram o caso do Flávio Bolsonaro, notaram uma investigação atípica, feita a partir de um relatório de inteligência financeiro, não espontâneo, ou seja, feito por encomenda. O que elas reconheceram, as advogadas? Olha, alguém foi diretamente em cima do Flávio, não é uma coisa que houve uma movimentação atípica e acusou o sistema da COAF ou do sistema financeiro. Não. Alguém falou assim, investiga o Flávio Bolsonaro aí, o que é errado. No caso de Flávio Bolsonaro, esse grupo criminoso eram justamente funcionários públicos, tá? Também teria se utilizado de servidores da Receita Federal com acesso privilegiado e usando uma senha indetectável para acessar dados deles sem deixar rastros, do Flávio Bolsonaro, para simularem que a investigação posterior partiu de uma denúncia anônima. Foi por isso que elas sugeriram que o GSI solicitasse ao SERPRO uma apuração especial, procedimento que demonstraria quem fez os acessos, mesmo usando a senha indetectável, e assim provar a ilegalidade. Por ser filho do presidente, isso faria sentido. A imprensa está falando que o uso do GSI é um crime. Não. E usaram a máquina do Estado para pegar informações sigilosas do filho do presidente de forma ilegal. Isso é mais do que plausível de se usar a GSI. Elas relataram que o Sindifisco enquadrou os servidores da Receita que fizeram acesso ilegal, mas que a entidade foi retaliada fortemente pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, AGU e CGU para que deixassem os servidores em paz. Então preste atenção. Os servidores, os funcionários públicos aí da Receita, de forma ilegal e criminosa, fabricaram um suposto relatório contra Flávio Bolsonaro, feito sob encomenda. Quando descobriram que eles estavam fazendo isso, houve uma retaliação, só que o Ministério Público Federal, o CGU e a AGU foram lá para defender os caras, os criminosos. Neste ponto da conversa, Alexandre Ramagem fala que o melhor caminho é via judicial e não usar um órgão palaciano como o GSI, ainda que fosse legal, ou seja, mesmo sendo legal usar GSI, o Ramagem falou que é melhor não mexer com isso, senão vai dar mais narrativa para eles, exatamente para não contaminar politicamente a ação. Diante da denúncia de um crime, foi que Bolsonaro se manifestou. É o caso de conversar com o chefe da Receita e deixar claro que não se trata de favorecimento, mas de apuração dos fatos. Aí, foi nesse momento que eles recortaram a fala do Bolsonaro. Mas o que o Bolsonaro viu? Olha, estão cometendo um crime contra o Flávio Bolsonaro, servidores da Receita Federal. Então vamos falar com o chefe da Receita para que ele investigue os crimes que estão acontecendo dentro da sua instituição. É nesse ponto da conversa que Bolsonaro fala, se a gente não sabe se tem alguém gravando, para dizer que o assunto deveria ser levado nesse sentido de investigação e não de favorecimento, basta ouvir o contexto. A partir de então, o áudio tem mais de 10 minutos de conversas paralelas entre uma das advogadas e Bolsonaro e a outra advogada e Ramagem. As frases meio que reforçam ou complementam o que já havia sido dito no relato inicial delas. Foi nesse momento que Bolsonaro comentou que sobre o Witzel e a proposta que ele teria feito de resolver o assunto do Flávio em troca de uma vaga no STF. E a citação é exatamente para falar do absurdo da proposta. Ou seja, o que o Bolsonaro falou? Olha o absurdo, o Witzel veio sugerir isso. Obviamente, o Bolsonaro nunca aceitou essa proposta, já que o Witzel não está no STF, nem indicou ninguém do STF. A reunião se encaminha para o final e Ramagem reforça que o caminho seria solicitar uma apuração administrativa pela própria Receita Federal. Em nenhum momento da gravação, ele ou as advogadas falaram em usar a ABIN para essa investigação.
Conclusão, o conteúdo do áudio é o melhor panfleto de campanha que Ramagem poderia ter, pois traz uma denúncia contundente do aparelhamento das instituições do Rio de Janeiro e sua postura em defesa da legalidade. No caso de Bolsonaro, o efeito será o mesmo da reunião ministerial de 2020. Como falei um dia antes, o áudio mostra uma autoridade preocupada em esclarecer e investigar uma denúncia e nada além disso. Para a oposição fica a dica, cairia muito bem vários pedidos de informação, que é o que eu estou fazendo agora, para uma CPI da Alerj no Congresso Nacional. Nós estamos fazendo vários pedidos de informações sobre o que está nesse áudio. O meu gabinete já está organizando de fazer isso. Resumindo, mais um caso baleia. Não, e é pior que o caso baleia. Porque nesse caso, está o Bolsonaro e o Ramagem falando que está acontecendo um crime dentro do Estado, dentro da Receita Federal, que algo tem que ser investigado. E esses criminosos têm que ser penalizados e investigados de forma judicial, sem usar a própria ferramenta do Estado. Olha só o nível de honestidade que você encontra nesse áudio. Só que o que acontece? Como o áudio é longo, complexo, e a maioria do povo brasileiro não entende todas as minúcias, né? O objetivo é áudio vazado e joga a nuvem. Conversas não republicanas, conversas equivocadas. Não há absolutamente nada errado no áudio vazado. Inclusive foi gravado pelo próprio Ramagem e Bolsonaro, porque sabiam que poderia ter uma conversa criminosa que eles poderiam usar esse áudio para incriminar o criminoso. Cara, isso é... Eles têm a certeza que o povo brasileiro é burro, por isso que eles soltam um áudio desse como se isso fosse prejudicar a imagem do Bolsonaro. É a nova reunião ministerial, tudo de novo. Um abraço.